Olá, queridos e amados irmãos, mais um devocional. E nós vamos meditar neste tema. Mais uma tempestade terrível. Eu irei fazer uma leitura no livro de Atos, capítulo 27, no versículo 14, que diz: Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado, e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. O verso 20 nos diz: E não aparecendo, havia já muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Mais uma terrível tempestade. Agora tem um detalhe aqui, queridos e amados irmãos. Paulo está nesta tempestade. Porém, Deus tinha dado uma promessa a ele. Em Atos capítulo 23 e o verso 11, Deus disse assim: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Porém, na sua viagem para Roma, ele enfrentou uma grande e terrível tempestade. Meus queridos, na Bíblia existem vários relatos sobre tempestades e nós podemos comparar esses relatos às circunstâncias da vida. Nós passamos por vários momentos de adversidades e grandes tempestades. O que podemos perceber é que mesmo andando segundo a vontade de Deus, enfrentamos nesta caminhada muitas tempestades, ventos contrários, verdadeiros tufões, muitas dificuldades. Porque as pessoas que amam a Deus, que agradam a Deus, que são fiéis a Deus, enfrentam e passam por essas tão terríveis tempestades? Como conciliar a vontade de Deus com crises e tempestades? Meus amados, quando a nossa vida está nas mãos de Deus, sob o senhorio de Cristo, debaixo da orientação do Espírito Santo, podemos ter certeza de que nada em nossa vida acontece por acaso. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os caminhos de Deus são muitas vezes incompreensíveis aos homens, mas são sempre caminhos de bênção para os que lhe são fiéis. Eu quero aqui ensinar 5 lições nesta tempestade terrível. A primeira lição é que sofremos em muitas ocasiões em decorrência da incredulidade de outros. Algumas vezes nos lançamos sob a tempestade, mesmo sabendo que poderemos morrer em um naufrágio. Esse é o preço da desobediência. Então, às vezes, nós entramos numa tempestade por causa da nossa desobediência. Em outras vezes, Deus, com um propósito específico, Ele permite as tempestades. Outras vezes, que é este caso aqui, somos alcançados por tempestades contra a nossa vontade. Não é nossa culpa. Paulo, ele queria chegar a Roma, mas depois de algumas horas de viagem, ele percebeu que a melhor opção seria parar o navio, aguardar um tempo, pois os ventos eram contrários. E ele percebeu isso. Porém, a tripulação precisava decidir. O comandante precisava realmente decidir o que iria acontecer. Ouvir a orientação de Paulo
ou prosseguir, ignorando a direção do vento. Eles escolheram não acreditar no prisioneiro Paulo, não reconheceram a voz de Deus, não ouviram os conselhos. Paulo os exortava a não continuarem aquela viagem, naquele momento, mas eles simplesmente não consideraram seus conselhos. E é interessante, meus amados, que depois de um ato de desobediência, o vento sul, brando e sereno, soprou. Diz aqui a Escritura Sagrada no versículo 13, e soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. E fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Depois de um ato de desobediência, o vento sul, ele aparece brando, sereno, e parece que tudo está às mil maravilhas. Apesar do aviso divino de uma iminente tempestade, eles não acreditaram. Geralmente, quando tudo está calmo em nossa vida, não ouvimos a voz de Deus, não ouvimos os conselhos, não agimos com prudência, não somos cautelosos. O vento lento, o vento suave, pode nos trazer uma falsa sensação de bem-estar. E de repente, a tempestade. Apareceram raios, trovões, avisando que uma tempestade está surgindo. Um tufão, Euroaquilão. Dois ventos que se encontram. O Euro, o vento leste, e o Áquilo, vento norte. E o encontro dessas duas correntes no Mediterrâneo produz tufões violentos. Diz aqui no versículo 14. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. A tempestade foi terrível. Fez com que eles passassem por momentos de transtornos, de angústia. É interessante como Lucas ele faz o registro desse fato. No versículo 20, não é? Ele diz, e não aparecendo, havia já muitos dias nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Praticamente aqui um desespero, densas trevas. O que representava para aqueles homens o sol e as estrelas? Tudo. Eles eram norteados de dia pelo sol e à noite pelas estrelas. Eles não tinham bússola, GPS. Agora mergulhados em densas trevas, perderam a direção e não sabia para onde estavam indo. Era tão séria a situação que se dissipou toda a esperança de salvação. Sem direção, perdidos, desnorteados. Meus amados, uma das piores sensações da vida é perder o controle dos eventos nos quais estamos envolvidos. É terrivelmente desesperador, desestruturador, quando nós não temos o controle e descobrimos que somos jogados para lá e para cá. Mas, infelizmente, somos levados a essas tempestades por desobediência de outras pessoas. Segunda lição. As tempestades revelam o caráter das pessoas. No decorrer aqui da leitura, nós descobrimos que alguns marinheiros mostraram-se egoístas e tentaram escapar, pondo em risco os demais, enquanto outros realmente não tiveram outra opção senão esperar pelo melhor. Mas Paulo creu em Deus e obedeceu à sua vontade. Terceira lição. As tempestades não impedem o agir de Deus. O nosso Deus nos assiste, nos traz confiança, nos traz esperança.
Paulo recebeu a palavra de garantia de que precisavam. No versículo 23 diz assim: porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. O nosso Deus nos assiste, nos traz confiança, nos traz esperança. Não é o fim. E a mensagem era: nenhuma vida vai se perder. Sua assistência nos traz confiança. O versículo 24 diz assim, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Então, ele nos dá assistência, e a sua assistência nos traz confiança, faz cessar o medo. Ele disse: não temas. Sua assistência nos leva em segurança. Nós lemos no versículo 43, mas o centurião, querendo salvar Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra, e os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu que todos chegaram à terra salvo. A tempestade passou, toda a tripulação agora está segura na ilha de Malta. E como resultado da ação de Deus, muitos enfermos da ilha foram curados. Quarta lição: as tempestades são oportunidades de serviço e de testemunhar do nosso Senhor e Salvador a outras pessoas. Paulo, ele era um homem mais valioso dentro daquele navio, era o mais valioso. Ele sabia orar, ele tinha fé em Deus e se relacionava com o Todo-Poderoso. Paulo nos mostra claramente o comportamento dos que vivem distantes de Deus e daqueles que vivem na comunhão quando passam por uma tempestade. Paulo, ele fez a diferença naquele navio. Ele impediu a morte em massa daquela tripulação. É verdade que ele não pôde caminhar, ele não pôde acalmar os ventos, é verdade que ele não pôde andar sobre as águas, mas ele deu testemunho. O testemunho de uma vida consagrada, uma vida de oração. Ele foi o consolo, o conforto e a direção na angústia. E por que ele fez isso? Porque a palavra de Deus estava em seus lábios, estava também no seu coração. Enquanto todos estavam no desespero, até pensando em tirar a vida dos prisioneiros, de alguns prisioneiros, Paulo e Lucas descansavam em Deus, em constante oração, e eles tinham paz. E esse testemunho certamente alcançou aquela tripulação. E ao fim da tempestade, toda a tripulação, as pessoas daquele navio, chegaram salvos na ilha de Malta. Quinta e última lição: nas tempestades, a soberania de Deus não elimina a responsabilidade humana. Nos versos 30 e 31, a Escritura nos diz: procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Era necessário cuidado e prudência para superar a tempestade. Às vezes pioramos a situação tomando atitudes insensatas. Eu termino aqui dizendo o seguinte: Deus sempre vence. O destino de Paulo não era o fundo do mar. O destino de Paulo não era nenhuma ilhota, nenhum lugarejo. Era Roma. Deus prevaleceu e seu servo chegou a Roma em segurança. Paulo pregou o evangelho em Roma, levando até membros da corte imperial a Cristo.
Lá escreveu grande parte de suas epístolas. Deus é soberano e nenhum de seus propósitos pode deixar de ser cumprido. Nenhum. Ele vai cumprir todos os propósitos que ele estabeleceu. Por mais que a tempestade seja longa, comparada com a nossa eternidade, é uma coisa bem momentânea. Vai passar. Vamos lembrar de 2 Coríntios 4:17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Nos ajuda, Deus, a passar pelas tempestades. Quando elas se tornam terríveis para nós, nos ajuda, nos dá a graça, nos dá confiança, Deus, para descansarmos em Ti. Oramos no nome do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Até o próximo.